Bora de análise do sexto episódio da segunda temporada de X-Men 97. E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e hoje é dia da gente falar de Danger X, que é o episódio dessa semana de X-Men 97. Se você ainda não viu, ele já está no Disney Plus, assiste e depois volta pra cá. Esse episódio começa com o Xavier revisitando o momento que o Magneto é definitivamente obliterado pelo Apocalipse para tentar entender alguma forma de preservar o Magneto, de trazer o Magneto de volta, para ver como ele poderia ter lidado e tal, e ele está ali na sala de perigo, que é a sala de treinamento dos X-Men. Esse é mais um episódio clássico de X-Men contra máquinas. Aqui nós temos uma nova ameaça, uma ameaça que é mais como se fosse uma inteligência artificial ali, que você fica enchendo ela de conteúdo, enchendo ela de informação para que ela te ajude. Até o momento que você vai dar tanta informação para ela que ela vai poder fazer o que a sala de perigo fez aqui com os X-Men nesse episódio. Vai começar a tomar atitudes próprias, vai começar a tomar decisões próprias e uma liberdade perigosa. E aqui, já nestes testes, a gente vê isso. Tá revisitando a situação e numa dessas simulações ele fala: eu precisava ser mais forte. E aí a máquina entende isso como um comando e começa a deixar a situação mais difícil. Então ela muda o momento que o Apocalipse vai pisar no Xavier e ele fala: só um tolo ou um covarde se sente forte pisando em formigas. Só que aqui o Apocalipse de fato pisa no Xavier, então ele coloca o pé e afunda a cabeça, o que não aconteceu de verdade. O Xavier fala: mano, o que é isso? É só pra simular, não sei o que lá. Ela: não, você pediu pra ser mais forte e tal, eu tava deixando a situação um pouco mais perigosa. Esse é o primeiro defeito que a máquina apresenta nesse episódio, e aí depois a gente vai ver como que os comandos meio aleatórios do Xavier, ambíguo ali que ele deixou, faz com que a máquina tome as próprias liberdades e entenda do jeito que ela quer entender. E esse episódio também vai reforçando que o Magneto está no Xavier, então ele conseguiu um contato, mesmo que o Xavier estivesse ali com o Elmo, ele conseguiu um contato antes do Magneto ser derrotado definitivamente. E então é provável que o Magneto esteja dentro dele, reforçando a situação do massacre. E o Xavier aqui fala que ele conseguiu este contato maior quando o Magneto desligou a Terra, lá no final da primeira temporada, que é quando ele remove todo o adamantium do corpo do Wolverine, e é nessa mesma situação nos quadrinhos que o Xavier tenta impedir o Magneto entrando na mente dele, e os dois acabam se fundindo e gerando massacre. Então eles estão cada vez mais caminhando com essa trama, deixando ali em pequenos detalhes para no futuro comprovarem que o Magneto está de fato dentro do Xavier, né? A consciência do Magneto foi preservada na consciência do Xavier. Ela vai moldando a consciência do Xavier para que os lados escondidos, mais malignos e perigosos do Xavier comecem a aparecer. E aí nisso, esse é o processo que faz com que o massacre seja criado. Isso vai acontecer em algum momento, não sei se nessa temporada ou na próxima, mas cada episódio que eles movimentam essa trama deixa isso mais claro. A gente vê aqueles humanos intolerantes que ficam caçando mutantes, mais uma vez com armas, com robôs que tentam capturar os mutantes. Então a história de X-Men 97 sempre foi da intolerância com os mutantes e de como a humanidade tenta, através de criação de armas robóticas, né? Então é uma arma aqui que vai se desenvolvendo e aí vira um humanoide e tal, e aí chega nos sentinelas. Como a humanidade foi criando esses robôs para derrotar os mutantes, e aí poderia levar a um momento no futuro onde os humanos conseguiram derrotar os mutantes, que os robôs se virem contra os humanos e derrotem eles também, né? É uma trama clássica de inteligência artificial quando essa inteligência acaba se virando contra o seu criador. Então a humanidade está criando essas máquinas cada vez mais avançadas tecnologicamente falando para combater os mutantes. E aqui a Lorna, ela acaba perdendo o controle. Lorna, uma das 3 filhas do Magneto, os outros 2 são o Pietro e a Wanda. Então assim, é um triozinho bem poderoso. O Pietro é o que tem o poder mais basiquinho dos 3. Ela acaba perdendo um pouco da paciência enquanto ela está enfrentando esses terroristas. Não são humanos qualquer, eles são terroristas que estão fazendo mal. Quando ela já estava indo embora sem matar ninguém, os caras começaram a atirar nela e ela fica meio puta ali e tenta revidar, né? A X-Factor chega depois para impedir isso que aconteça, mas ela vai mostrando o lado Magneto dela. Por mais que ela nunca tenha conhecido o pai, ela herdou os poderes do pai e ela também aparentemente herdou o temperamento. E por ela não ter conhecido o pai, a imagem do Magneto que ela tem é a que ela ouve falar, de que ele é também intolerante, de que ele é também um terrorista e de que ele é um vilão
entre os mutantes. É isso que ela sabe sobre ele. E aí quando ela é mandada embora da X-Force, ela volta para a Mansão Xavier, que agora está reconstruída, né? Os X-Men tinham sido divididos ao longo do tempo, passado e futuro. Agora todo mundo voltou e o Charles refez a mansão. Então aquelas crianças do primeiro episódio dessa temporada que estavam procurando refúgio na Mansão Xavier, agora estão ali, entre eles o Kid Omega, que é um pela-saco, né? Um dos mais populares dos quadrinhos, que faz parte dessa turminha que tá agora da nova geração dos X-Men. A Lorna chega enquanto o Xavier tá dando o discurso dele na sala de perigo, fazendo com que as crianças entendam um pouco mais das ameaças que elas podem enfrentar. Ela vai pro quarto antigo dela, vê as imagens da primeira formação dos X-Men, uma foto dela com um Homem de Gelo, que era o namorado dela antes dela ir pra X-Force. Ela vê também aquela outra formação, né? A primeira realmente classe dos mutantes de Charles Xavier, que é com ela, a Jean Grey, o Ciclope, o Fera ainda não tão bestial assim, o Homem de Gelo e o Anjo, né? É bem legal ver essa formação, porque é uma quase variação dessa formação que luta contra o perigo no final desse episódio aqui. A Aurora aparece com ela e a Jean Grey em outra imagem, a Aurora entrou um pouquinho depois, a Vampira depois e tudo mais, mas todos eles sempre se deram muito bem, sempre se conhecem. Aí o Fera chega de novo fazendo aquelas citações literárias que ele ama, conversam e se abraçam até que começa um caos na sala de perigo. Uma das crianças que estava sendo treinada ali quase vai, né? E aí quando entram todos os mutantes lá para entender o que estava acontecendo, todos os que ficaram na mansão, né? Porque o Charles pegou a Jean Grey, o Ciclope e o Fera e foram lá para Genosha de novo. Aí eles chegam ali, estão cuidando da criança, do nada a Tempestade recebe um aviso de perigo e tudo o que controla a Mansão Xavier tem conexão tecnológica com a sala de perigo. Então todos os alarmes foram feitos pelo Forge. O Forge criou essa máquina e essa máquina está se revelando pelas ordens do Xavier. Ela entendeu que o Xavier queria deixar todo mundo mais forte e ela está elevando a ameaça a um nível que eles ainda não se depararam, né? Então esse é o propósito dela, e o treinamento ali começa com a Polaris. A Aurora, o Forge lá de dentro, fala que tem alguma ameaça acontecendo. A galerinha sai, fica o Bishop e a Polaris junto com as crianças. A Polaris está ali enfrentando o perigo, e a sala de perigo do nada mostra para ela o maior medo dela, que é o Magneto. A Polaris tem medo de se tornar o pai dela, porque ela vê o pai dela apenas como um vilão. Neste momento ela perde o controle, energiza a sala de perigo, que recebe todo o poder que precisava para se tornar uma versão mais física humanoide. Então ela vira esse androide que é bem parecido com a versão dos quadrinhos. Bem parecido não, é igualzinho a versão dos quadrinhos. O background é um pouco diferente, mas é um perigo muito maior. Por quê? Porque ela se desenvolveu em termos de autonomia, ela toma essas decisões, e também ela tem todos os padrões de combate dos X-Men, pelos anos que eles passaram treinando justamente nessa sala de perigo. Eles foram alimentando essa máquina com informações de combate deles para a máquina ajudá-los a melhorar, até o momento que a máquina se revolta contra eles, e aí ela tem todos os dados que ela precisa para derrotá-los. Nesse momento que a sala de perigo fica nessa versão Android, ela apaga a Polaris e vai para Genosha. Por quê? Porque o treinamento principal é com o Xavier. Ela usou a Polaris para ter a energia que ela precisava. Os poderes de magnetismo da Polaris são parecidos com os do Magneto. Ela conseguiu essa energia, pegou esse corpo e foi para Genosha enfrentar o Xavier, porque ele que falou, né, que precisava ser mais forte em primeiro momento. E aqui nós temos uma relação da sala de perigo com o Ultron, que é bem importante da gente ressaltar aqui, né? O Ultron, lá em Vingadores Era de Ultron, foi criado pelo Tony Stark para colocar uma armadura de ferro ao redor do mundo, para proteger o mundo de ameaças exteriores. Só que o Ultron toma a atitude de perceber que a maior ameaça à Terra são os humanos. Então ele modifica o princípio básico de ação dele para caça aos humanos. E é basicamente o que está acontecendo aqui com a máquina, mas ela ainda acha que ela está treinando esses mutantes. Então ela assume essa posição mais hostil na programação dela, porque ela está fazendo o que o Xavier pediu, que era de treiná-los ao excesso e deixá-los ainda mais fortes do que eles eram. Se ela chegar até um certo ponto de uma ameaça limitada que não vai colocá-los em risco de verdade, eles nunca vão poder atingir a força que eles querem atingir, segundo o pedido do próprio Xavier. E é por isso que a máquina se move. Então a gente tem esse perigo das máquinas sempre constante dentro da Marvel, e essa relação da sala de perigo com o Ultron também. E aqui é bom a gente ver a cadeira do Xavier em ação, essa cadeira que faz mais do que só levar ele para um lado e para o outro. Ela foi feita também
pelo Forge para obedecer aos comandos psíquicos do Xavier, então meio que o que ele pensa que ela pode fazer, ela acaba fazendo ali, só que também não adianta muito, é legal ver um pouco dessa luta, mas não adianta muito, e aí a gente vê a Jean Grey usando os poderes, ela faz as garras do Wolverine, o Ciclope atira pros raios saírem de um jeito que a Sala de Perigo não conseguisse desviar. A gente tem referências da Sala de Perigo de outros momentos onde máquinas e humanos se enfrentam. Então a gente tem um de Exterminador do Futuro. E também temos a principal, essa aqui me veio na hora, que é da Matrix. Quando ela tá desviando de algumas rajadas que ela tá tomando, a gente vê ainda aquele reflexo que fica. O Neo faz isso, o Smith faz isso. Então dentro da Matrix, com os humanos combatendo essa máquina, a gente tem esses efeitos visuais de câmera lenta para desviar desse tipo de rajada, desse tipo de ataque. Bem legal também eles referenciarem outras máquinas que tiveram esse confronto com humanos. A gente teve no episódio passado referência a Alien, então a gente teve aquele episódio numa vibe de caçada, a gente teve referência a Predador ali também, a Enigma de Outro Mundo, então diversos filmes com uma temática parecida de Alien, infiltração, estavam referenciados ali, e aqui a gente tem as referências a filmes onde máquinas e humanos acabam se enfrentando. E outro detalhe sobre a Sala de Perigo é que ela ficava citando o Apocalipse também, então a quantidade de vezes que ela simulou o comportamento do Apocalipse para o Xavier fez com que ela herdasse um pouco desses maneirismos, um pouco do discurso do Apocalipse de falar que só os fortes merecem sobreviver e tal. Então isso fez parte também de toda essa programação dela. No momento ápice da batalha, o Xavier vê que ele precisa do poder do Magneto através da Polaris, a filha dele, e ele fala, ó, eu tenho muito do Magneto aqui dentro ainda e eu consigo transmitir isso pra você ver quem o seu pai realmente era. E aí nesse momento que ela percebe que o pai dela não era o vilão que ela achava que era, que ele tinha também propostas boas, ele tinha ideais positivos em certos momentos, ela aceita esse poder e ela consegue usá-lo da maneira mais livre possível. É algo semelhante, mas um pouco diferente do que a gente vê em My Hero Academia com o Shoto Todoroki. Ele tem um poder metade gelo, metade fogo, ele só usava o gelo porque o fogo lembrava o pai dele, e o pai dele batia nele, na mãe e tudo mais, então ele não queria usar. Só que aí o Midoriya fala pra ele, não, esse poder nasceu com você, esse poder é seu, e aí ele começa a usar. Aqui é um pouco diferente. Ela não quer usar para também não ficar parecida com o pai dela, para que não confundam ela com o pai dela, só que ela percebe que o pai dela era uma boa pessoa, e aí ela aceita isso, ela aceita ser apontada como a herdeira do Magneto, e bababi bababá, e ela desperta esse grande poder, e aí, nos momentos finais da Sala de Perigo, ela fala, né, finalmente poder, que era o que ela estava querendo ver os mutantes, os X-Men, elevando o seu nível próprio. E aí quando ela consegue isso, ela é felizmente derrotada porque na cabeça também da máquina ela cumpriu o propósito dela, o propósito que foi pedido pelo Xavier no começo do episódio, de torná-los mais fortes. E nós chegamos na cena pós-créditos, ele está de volta do jeito que a gente avisou que ia acontecer, e a própria série deixou isso muito nítido desde o final da primeira temporada. Nós vamos para Atenas, e antes da gente entrar no que está acontecendo num recinto em Atenas, a gente vê o Vigia observando isso, o que torna este momento que veremos em Atenas um evento canônico, um ponto absoluto no tempo que talvez não possa ser alterado. Quando a gente entra, o Apocalipse está com um corpo ali, ele bota choque no corpo, esse corpo desperta, a gente vê as cartas de um baralho comum se tornando cartas de tarô e surge o guerreiro do Apocalipse, Morte, que é na verdade um Gambit ressuscitado. E aqui nós temos vários detalhes interessantes. Temos então o Gambit despertando e as cartas de tarô começam a aparecer. A gente viu cartas de tarô em uma série recente da Marvel, que é a série da Agatha, né? Foi Agatha o tempo todo. Aquela série que mostra a transformação do Billy Kaplan no Wicano. Tem essas cartas de tarô mostrando o desenvolvimento dele e as cartas de tarô aqui voltam para mostrar o desenvolvimento do Gambit. Quando ele vai surgindo, aparecem várias cartas, tem um monte delas. Só que essas três últimas que aparecem na tela final é que representam a história deste guerreiro do Apocalipse, do Gambit. A forma tradicional de leitura do tarô, se eu estiver errado me corrijam, mas é de passado, presente e futuro. Então você pega a primeira carta, ela simboliza o passado, a carta do meio simboliza o presente e a carta da direita, da minha direita aqui agora, simboliza o futuro. A primeira carta que simboliza o passado é a morte, que simboliza não propriamente a morte, mas o fim de um ciclo para o começo de outro. E isso representa o que a gente viu do Gambit em Genosha, né? Ele se sacrificando para proteger os amigos dele e acabando ali por perecer naquele local para depois ser ressuscitado pelo Apocalipse. Esse é o passado dele, a carta da morte. Nós temos no meio a carta da torre. A carta da torre simboliza uma mudança caótica, porque a partir de agora ele é programado para cometer atos
terríveis. E a outra carta é a carta dos amantes, e essa aqui é a mais óbvia de todas, porque tem literalmente a vampira desenhada nessa carta, e o Gambit também. Isso mostra o que uma coisa que eu falei também já desde o segundo episódio dessa segunda temporada, que assim como a vampira salvou o anjo desses controles do Apocalipse, ela vai salvar o Gambit. Não faz sentido nenhum ela ter salvado o anjo e não salvar o homem que ela ama. Então, essas 3 cartas posicionadas indicam um pouco do que vai acontecer com o Gambit nesse sentido. Ele morreu, passou por essa grande transformação. Agora ele se torna a torre que vai cometer atos terríveis com essa nova vida que ele recebeu, e depois ele será salvo pelo amor, pelo grande amor da vida dele, que é a vampira. A vampira já livrou um dos cavaleiros do controle do Apocalipse e agora livrará o outro. Não sou eu que tô falando, são as cartas de tarô que apareceram pra ele que dizem que essa será a história do Gambit, o novo cavaleiro do Apocalipse, mas não antes dele cometer algumas atrocidades. Então, muito possivelmente, o Cavaleiro do Apocalipse Gambit vai ser o vilão do restante dessa temporada. Aí ele vai voltar pro lado dos X-Men no final da temporada. E aí na temporada que vem é que eles vão lidar com o Apocalipse em si. Então primeiro lida com o general, depois lida com o grande chefão. Eu acho que essa estrutura funciona muito bem pro que eles estão apresentando aqui. Até porque eles estão tomando um tempinho maior. Essa temporada não vai ter muitos episódios para você apresentar toda a ameaça do Apocalipse como ela tem que ser feita. Então faz mais sentido eles trabalharem isso para ser uma história de 2 temporadas. Sempre bom lembrar que a terceira temporada já está mais do que confirmada. Já deve estar até quase finalizada e vai lançar no mesmo período do ano, em 2027. É uma por ano, assim como eles estão fazendo com Demolidor Renascido. E é claro que se tem morfo, tem transformação, não podia faltar esse detalhe aqui. Ele vira o Reed Richards, o Senhor Fantástico, o Homem Elástico, para brincar com as crianças usando os braços dele como se fosse uma corda de pular. Se você gostou dessa análise, não se esquece de se inscrever no canal, curte aqui, dê uma olhadinha nos outros vídeos que a gente fez, que eu fiz uma análise do trailer de Vingadores Avengers Doomsday, que tá muito bom também, vários detalhezinhos escondidos que tem pra gente notar, pra descobrir um pouco mais sobre a trama do filme. É isso, pessoal, muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.